A equipe do programa Shalom Brasil visitou o ateliê do Instituto de Sofrut, onde se confecciona pergaminhos de mezuzá, tefilim e até Sefer Torah. Veja uma aula de judaísmo. Há 40 anos, Haim Cohen trabalha como escriba, fazendo tefilim, pergaminho de mezuzá e Sefer Torah, seguindo as tradições e leis judaicas. Haim vai nos mostrar passo a passo como são feitos esses objetos. A Torá diz que esses objetos elas têm que ser escritas em cima de pergaminho, não de papel, porque pergaminho é um material que dura, e dura bastante tempo, às vezes pode chegar a durar séculos. Então, o pergaminho ele tem que ser extraído de um animal kasher. Primeiramente, nós temos aqui o couro do animal quase que tirado do animal. Então, o couro ele vem junto com os pelos, a gente coloca durante alguns dias dentro do cal, estes pelos todos eles caem e a gente tem então um couro como este. Agora nós vamos passar para a próxima etapa. Ou você come e lixa este couro muito fino e você tem quase um papel e aí então você escreve em cima a Torá. Ou você escreve em cima a mezuzá, ou você mantém ele desta grossura e você molha ele e você consegue moldar para você poder fazer o tefilim. Então, quando você molha este couro, você pode começar a moldar ele e fazer com que as cavidades dos tefilim aqui dentro, essas 4 cavidades, ele molhado, você pode fazer esta moldagem. Você coloca na água e aí então aos poucos, com uma prensa quadrilateral, você vem juntando, você vai lixando para você poder fazer o tefilim. Uma vez o tefilim feito, certo? Você recebe um tefilim desse e depois a gente pinta da cor preta. Por que da cor preta? A gente não sabe. Esta é a lei seca que Moisés trouxe para nós do Monte Sinai. Nós vemos que também tem aqui o seu par, porque um tefilim é colocado na mão e outro tefilim é colocado na cabeça. A gente vê que o tefilim, todo ele é um couro maciço. O seguinte, é difícil você montar e você fabricar um couro maciço, um tefilim. Já que é um material orgânico, na hora de você lixar, bem capaz que, sem querer, você acaba fazendo um furo. E aí, então, não presta mais. Neste caso, em que na hora de lixar apareceu um furo, então não tem mais como a gente recuperar esse tefilim. Surgiu na lei judaica uma pergunta. Será que eu posso, em vez de eu trabalhar o couro maciço, de eu fazer como as crianças fazem, nas escolas, uma montagem de um cubo. Você pode ver, são pedaços colados de couro. Então, nós pegamos um couro muito frágil, como esse aqui, e a gente começa a fabricar como se fosse um cubo. É muito mais fácil, você cola ele, e daí, então, não precisa mais ter o cuidado, como neste tefilim, ao lixar, de repente ter um buraco. Esse tipo de tefilim sairia muito mais barato. Então, foi feita a pergunta na halakha, na lei judaica, se esse tipo de tefilim serviria. Conclusão que sim, quando você não tem as possibilidades, as condições de você adquirir um tefilim original, que é feito apenas de um couro maciço, você poderia chegar e adquirir um tefilim daqueles. Uma vez que a caixa externa do tefilim está pronta, então agora a gente vai para a parte interna. Como nós falamos, a gente lixamos o couro do animal, nós recebemos aqui o couro, o pergaminho como nós chamamos, nós traçamos e a gente começa a escrever. A pessoa escreve, certo, nesses pergaminhos, enrola ou uma mezuzá também, então ou é afixada nas portas das casas, ou então ela é colocada dentro do tefilim. Idem para quando nós escrevemos um Sefer Torah, que é mais ou menos um pergaminho grande, assim, desse tamanho. Imagine que isso deveria fazer parte ou das costas de um animal, certo? Então é bastante. Então vocês estão vendo aqui que são várias
digamos, vários pedaços de couro trabalhados e depois a gente vai juntando. Olha, vou virar aqui, você vai ver que elas estão costuradas. Todas as folhas de pergaminho, elas são costuradas por aqui. Incrível que pareça, esta não é linha de costura comum. É uma linha de costura que também é extraída de um animal kasher. E por isso, você está vendo aqui, esse é o tendão do animal. Nós pegamos o tendão do animal, quando você umedece ele, ele começa a desfiar. Você faz disso um rolo de fio, e com esses fios que você costura o Sefer Torah, você costura o Tefilin quando ele está fechado. Verificar a mezuzá e o tefilim antes das festas de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, o Dia do Perdão, é muito importante para começarmos o ano bem. Raim agora vai nos mostrar como são escritos os pergaminhos. Agora, nós vamos falar da tinta. A tinta é uma tinta à base de vegetais. Elas são trabalhadas, cozidas, enfim, depois destiladas, e a gente tem uma tinta especial. Na mezuzá, como por exemplo nós estamos vendo aqui, o pergaminho já está pronto e a gente vai escrevendo com essa mesma tinta. Podem ver aqui que por causa da umidade, a tinta ela dilatou e então uma letra borrou, outra letra chegou, certo? E juntou com a outra, o que condenou a mezuzá. A mezuzá não presta mais. Nesta placa aqui, eu coloquei de propósito uma mezuzá pequena. Por quê? Porque as pessoas gostam, as pessoas adoram ir e comprar mezuzot pequenas. Só que, hoje em dia, não é aconselhável comprar estas mezuzot pequenas pelo seguinte. É muito mais fácil eu escrever uma letra de uma fonte um pouco maior do que uma letra pequena como esse. Infelizmente, a gente passou por momentos na história, em todos os cantos do mundo, em que os judeus eram perseguidos e precisava esconder as mitzvot. Quando uma pessoa precisava fazer uma mitzvot, o tefilin era um tefilin desse tamanho, pequenininho, pequeno. A mezuzá era pequena para que o vizinho não percebesse que aí mora um judeu e talvez então vai ser maltratado, vai ser perseguido. Então, eles escreviam mezuzot pequenas, eles faziam de tudo para cumprir a mitzvah, nem que seja a custo dos olhos deles de poder escrever e ainda manter os mesmos ritos específicos e os mínimos detalhes. É difícil. Então, ao comprar uma mezuzá, certo? Por favor, não procure mais as pequenas. Certo? As chances delas estarem erradas e da pessoa que for escrever chegar a se enganar e tocar uma na outra, justamente estávamos falando agora há pouco, que a mezuzá é como um aparelho receptor de bênção divina. Então é como uma placa eletrônica. Se tem um fio tocando no outro, já ele perde totalmente o efeito, você não consegue nem receber e nem transmitir. Qualquer defeito que tem na mezuzá, então realmente condena totalmente esse tipo de ligação, de conexão que nós temos com o divino. A pena em que a gente escreve é uma pena firme de um animal apto para consumo, é um animal kasher. Então, os Ashkenazim costumavam escrever com uma pena ou de peru ou de ganso, que é um animal kasher, enquanto que os sefaradim costumavam muito usar o bambu. Então agora a gente vai mostrar como se escreve no pergaminho. Então vamos supor que eu vou escrever agora um Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. Este, por exemplo, é uma letra Ashkenazi e a mesma letra no estilo sefaradi. Os dois são a mesma letra Aleph, e assim então segue a letra Bet, e a gente tem que tomar cuidado que uma letra não chegue a tocar na outra. Se sem querer eu cheguei a tocar na letra anterior ou na letra posterior, estou escrevendo aqui a terceira letra do abecedário, eu toquei de propósito. Neste caso, não tenho como seguir, eu preciso corrigir isto antes de eu seguir. Senão, ou a mezuzá, ou o Sefer Torah, ou o Tefilin, ele está passul, significa inapto. Tem algumas letras, como por exemplo, eu vou agora escrever a mais famosa de todas, que é a letra Shin.
que todos nós sabemos que a letra Shin tem em cima também pequenas coroas. São coroas em que o escriba põe, elas têm certos significados cabalísticos, tem algumas que têm apenas uma coroa em cima, tem outras letras que não têm nenhuma coroa e tem outras letras que têm 3 coroas, e aí então a gente pode entrar num mar de explicações. Haim também mostrou como arrumar o pergaminho caso cometa um erro na escrita. O couro grosso permite ser raspado com um bisturi, sendo removida a parte errada. Então, é a forma que a gente tenta recuperar. Um Sefer Torá pode levar, em média, 1 ano para ser escrito. O Tfilim demora de 2 a 3 semanas. E o pergaminho de Mezuzá demora, em média, 5 horas para ficar pronto.